Olá, estudante. Eu sou o professor Douglas Gomes e agora nós vamos ver 7 erros que você não pode cometer em física. Vem comigo. E o primeiro erro é achar que só existe velocidade se existir força, porque afinal, quando a gente tira a força, parece que as coisas param. Mas não é bem assim. Você costuma pensar que era só você empurrando com o dedo o objeto, não é? Mas não, tem uma outra força envolvida aqui, que é a força de atrito entre as superfícies que são ásperas. Se a força F que você fez for mais intensa que o atrito, bem, haverá uma força resultante, afinal F vai ganhar do atrito, para a direita nesse caso. Olha aí que legal! E qual é a consequência disso? O objeto ganha velocidade. Mas quando você deixa de fazer a força, fica só o atrito atuando. E então a resultante vai ser esse próprio atrito, que vai fazer perder a velocidade que o objeto havia ganhado. Então, cuidado, a força resultante produz mudança na velocidade, ou ganho de velocidade, ou perda nesses dois exemplos. Portanto, a força resultante produz aceleração, já que a aceleração corresponde à rapidez com que se muda de velocidade. Erro de número 2. Você tem uma pessoa grande e outra bem magrinha. Aí eu te pergunto, se uma fizer força na outra se empurrando, quem faz mais força? E o segundo erro é pensar que o maior vai fazer mais força que o menor ao se empurrarem. Afinal, de acordo com a terceira lei de Newton, princípio da ação e reação, a força que A faz em B tem a mesma intensidade da força que B faz em A. Mas você fala, Douglas, o pequenininho vai ser jogado longe. Calma aí, eu disse a mesma força, mas não disse a mesma aceleração. De acordo com a segunda lei de Newton, a aceleração é a força resultante sobre a massa. Quem tem, então, uma massa pequenininha, sujeito a essa força, na divisão por um número pequeno, você tem um resultado grande. Então, o pequenininho vai acelerar bastante. Já o grandão, que tem uma massa grandona, vai acelerar pouquinho. Afinal, você vai dividir aqui uma força de mesma intensidade por uma massa bem maior. E o terceiro erro é um clássico: pensar que calor é a mesma coisa que temperatura. Não é não. A temperatura representa a concentração de energia por molécula. Veja que aqui a gente tem uma barra onde o lado esquerdo está uma temperatura maior que a do lado direito. Do lado direito, as partículas, as moléculas têm um grau de agitação menor. Há uma menor concentração de energia por molécula aqui do lado direito. Do lado esquerdo, você tem uma concentração maior. Pega uma molécula e veja como ela tem grande concentração de energia nela. Já o calor é o processo de transferência de energia que é causado pela diferença de temperatura, acontecendo espontaneamente das regiões de maior temperatura para as regiões de menor temperatura. Alta temperatura, baixa temperatura, transferência de energia. Essa transferência a gente chama calor. Erro de número 4. Pensar que o atrito é contrário ao movimento. Mas Douglas, e não é? Não. Nesse caso aqui, vai ser. Neste caso, veja, está deslizando para a direita e o atrito está contrário ao movimento. Mas nem sempre é assim. Porque a verdadeira regra é a que diz que o atrito é contrário ao deslizamento das superfícies ou à tendência de deslizamento. Veja que esse aqui é o seu vetor velocidade enquanto anda. Seu movimento é para a direita. Mas o seu pé aqui de trás, ele tende a deslizar para onde? Para trás, não é verdade? Como o seu pé tende a deslizar para trás à medida que você anda, já percebeu que você vai empurrando o chão para trás? Então, contrário à tendência de deslizamento, existe a força de atrito. E olha que legal, é o atrito que vai impulsionar o seu movimento. Cuidado! Então, o atrito não é contrário ao movimento, mas é contrário ao deslizamento ou à tendência de deslizamento entre os dois objetos que estão se atritando. Erro 5. Pensar que a força normal é a reação à força-peso. De jeito nenhum. Suponha que você tem uma maçã sobre a mesa. Você costuma desenhar, olha, você tem a força-peso aqui puxando a maçã para baixo e a maçã não cai porque existe a força normal aqui segurando. Ah, o valor da normal é igualzinho ao do peso, mesma direção, sentidos opostos. Caramba, é ação e reação? Não, ação e reação sempre envolvem dois corpos.
E não um só. Você está vendo a ação e a reação acontecendo na maçã? Não. Força, ação e reação representa interação entre dois corpos. Quer ver? A maçã vai ser nossa protagonista. Vamos ver as forças de interação entre a maçã e o restante do universo. Bem, a Terra puxa a maçã para baixo, fazendo uma força-peso na maçã. Se a Terra puxa a maçã puxa a Terra. Então, a reação à força-peso não atua na maçã, mas na Terra. É uma interação entre dois objetos, Terra e maçã. Mas a mesa está segurando a maçã, então a mesa está fazendo esta força normal na maçã. É uma força de contato segurando a maçã. Se a mesa empurra a maçã para cima, a maçã empurra a mesa para baixo. Ação e reação. E olha que interessante, a gente costuma pensar que a maçã faz um peso na mesa. Não, a maçã faz uma força de contato chamada força normal na mesa. A maçã faz um peso na terra, puxando a terra. Entendeu a diferença? Qualquer coisa, depois dê uma revisada nesse tema. Erro 6. Pensar que massa é a mesma coisa que peso. Não, aliás, peso não é uma propriedade do corpo. Massa é, na verdade, uma propriedade escalar do corpo, que indica a dificuldade que esse corpo impõe à aceleração, à mudança de velocidade. Então, quanto maior a massa de um objeto, mais difícil é acelerá-lo. E a medida disso ocorre em quilograma no sistema internacional. Já peso é a força com que o planeta atrai o objeto. O valor da força-peso é dada pelo produto da massa pela aceleração da gravidade no local. Então, se a massa vale 0,1 kg e a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, a força-peso vale 1 newton. E o sétimo e último erro é pensar que no ponto mais alto de um lançamento vertical, a aceleração do objeto é igual a zero. Não! Mas Douglas, eu lancei. E no ponto mais alto, parou. Sim, ele para por um instante, mas ele já começa a descer logo. Isso quer dizer que o tempo inteiro existe aceleração da gravidade puxando para baixo. Quer ver? Lance um objeto para cima com uma velocidade de 20 metros por segundo. Um segundo depois, ele vai estar com 10 metros por segundo. Outro segundo depois, chegando ao ponto mais alto, ele para, mas para só naquele instante, com velocidade igual a zero e já começa a descer, indicando que existe uma aceleração o tempo inteiro apontando para baixo, puxando o objeto para baixo. Então, no ponto mais alto, a velocidade zera, mas a aceleração ela não deixa de existir. Fala pra mim, você já cometeu ou ainda comete algum desses erros? Quais são aqueles que já te pegaram ou ainda te pegam? Conta pra mim aqui nos comentários. E se você gostou, deixa o seu joinha. Quer mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações para saber quando tem vídeo novo. Quer aprender física comigo? Conheça meu curso em fisicacondouglas.com. Um forte abraço e até a próxima. A gente se vê!